percebeu como quando você começa a se afastar, ela de repente te nota? Quando você para de mandar mensagem, ela aparece. Quando você some, ela pergunta onde você tá. É como se o seu desinteresse fosse um gatilho psicológico que mexe com algo profundo dentro dela. E não é coincidência, é o ego. O ego feminino precisa da sua atenção para se sentir validado. E quando você tira isso, quando você finge que perdeu o interesse, algo começa a implodir por dentro dela. Ela não consegue aceitar que você não a quer mais. E é aí que o jogo vira. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar exatamente como usar essa arma psicológica sem parecer desesperado, sem jogar joguinho barato e fazendo com que ela sinta a sua falta sem você precisar implorar por nada, porque o homem que domina essa energia nunca mais vai ser ignorado. Mas antes de te mostrar o segredo por trás disso, deixa eu te avisar. O método completo para dominar a psicologia feminina tá no curso que eu deixei na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você quer parar de ser ignorado e começar a ser desejado, dá uma olhada lá depois desse vídeo, porque o que eu vou te ensinar aqui é só a ponta do iceberg. O jogo real, o domínio completo, tá lá dentro. Agora vamos ao que interessa. Para entender por que fingir desinteresse funciona tão bem, você precisa entender uma coisa básica sobre o ego feminino. O ego dela funciona como um espelho. Ele precisa do seu olhar para existir. Quando você tá ali dando atenção, mandando mensagem, elogiando, o ego dela tá alimentado. Ela se sente validada, ela se sente poderosa. Mas no momento em que você some, no momento em que você para de dar essa energia, o espelho quebra e ela entra em crise, porque o ego não consegue viver sem reflexo. Ele precisa saber que ainda tem valor. E quando você se afasta, ela começa a questionar. Será que ele não me quer mais? Será que eu perdi o controle? E essa dúvida, meu amigo, é o começo da implosão. Porque mulher não suporta perder o controle. Ela pode até não te querer de verdade, mas ela precisa saber que você ainda a quer. É uma questão de poder, e quando você tira esse poder dela, tudo muda. Agora vamos falar de valor percebido. Essa é uma das leis mais importantes da atração. As pessoas só valorizam aquilo que é escasso. Aquilo que está sempre disponível perde o brilho. Pensa comigo, se você recebe mensagem de alguém o dia inteiro, todo dia, sem parar, em algum momento você começa a ignorar. Porque não tem urgência, não tem mistério, não tem escassez. Mas se essa pessoa some, se ela para de te procurar, algo dentro de você acorda. Você começa a pensar nela, você começa a sentir falta. E é exatamente isso que acontece com ela quando você finge desinteresse. Você deixa de ser o cara disponível e vira o cara que ela pode perder. E o instinto de conquista dela desperta. Porque o ser humano, e principalmente a mulher, tem um desejo profundo de conquistar aquilo que não está garantido. Ela quer saber que ainda pode te ter. Ela quer provar para si mesma que o poder ainda está na mão dela. E quando você se afasta, você força ela a vir até você, sem você precisar fazer nada. Mas atenção, não é para ser infantil. Não é para sumir do nada e ficar fazendo joguinho de adolescente. O segredo está na sutileza. É uma mudança de energia. Você não precisa bloquear ela, não precisa parar de responder completamente. Você só precisa diminuir o investimento emocional. Ela manda mensagem? Você responde, mas demora um pouco mais. Ela te chama para sair? Você diz que está ocupado, mas não fica explicando demais. Ela tenta te envolver numa conversa longa? Você participa, mas não puxa assunto. É um recuo sutil, mas poderoso. Porque o cérebro dela percebe, ela sente a diferença. E começa a se perguntar, o que mudou? Por que ele está assim? E essa pergunta, meu irmão, é o início da obsessão. Deixa eu te dar um exemplo real. Imagina que você está conversando com uma mina há semanas. Você sempre puxava assunto, sempre estava presente, sempre dava atenção. E ela? Respondia quando queria, te deixava no vácuo de vez em quando, não fazia questão nenhuma. Aí um dia você decide parar. Não por mágoa, não por orgulho ferido, mas porque você entendeu o jogo. Você para de mandar bom dia, para de curtir as fotos dela, para de perguntar como foi o dia. E adivinha o que acontece? Em poucos dias, ela te manda mensagem, algo casual tipo, sumiu, hein? Ou, tá tudo bem? Mas o que ela tá realmente dizendo é, por que você não tá mais me dando atenção? E se você continuar firme, se você não voltar correndo, o ego dela começa a entrar em colapso, porque ela não tá acostumada com isso. Ela não tá acostumada a ser ignorada. E quanto mais você se mantém distante, mais ela sente necessidade de reconquistar o espaço que ela perdeu. E sabe o que é mais interessante? Isso funciona até com aquelas que te rejeitaram. Sabe aquela mina que te deu fora, que disse que não estava afim, que te colocou na friend zone? Se você sumir de verdade, se você parar de dar atenção e seguir sua vida, tem uma chance enorme de ela voltar.
Não porque ela mudou de ideia, mas porque o ego dela não aceita que você superou. Ela quer ter certeza de que você ainda está ali, que ela ainda pode te ter se quiser. E quando você mostra que não, que você seguiu em frente, isso mexe com a cabeça dela de um jeito que você nem imagina. Mas tem um erro fatal que a maioria dos homens comete. Eles demonstram demais. Eles entregam todas as cartas antes da hora. Eles dizem: eu gosto de você, eu te quero, você é especial, antes mesmo dela sentir isso. E aí o jogo acaba antes de começar. Porque não tem mais mistério, não tem mais tensão, ela já sabe que te tem na mão. E quando ela sabe disso, o interesse dela despenca. Por quê? Porque não tem desafio, não tem conquista, ela já ganhou sem precisar fazer nada. E o que não tem esforço não tem valor. Então a regra é simples: nunca demonstre mais do que ela, nunca invista mais do que ela investe, e nunca, nunca mesmo, coloque ela num pedestal antes dela ter feito por merecer. Porque o homem que se valoriza é o homem que ela respeita. E o respeito é a base de qualquer atração real. Agora deixa eu te falar sobre o poder do mistério. Mulher ama o que ela não consegue decifrar. Ela ama o homem que ela não consegue controlar. Quando você é previsível, quando ela já sabe todas as suas reações, você perde a graça. Mas quando você é imprevisível, quando ela não sabe se você tá afim ou não, ela fica obcecada, porque o cérebro humano não suporta a incerteza. A gente quer fechar a história, a gente quer entender. E quando você se mantém um mistério, ela passa horas tentando te entender. Ela analisa suas atitudes, suas palavras, seu comportamento. E quanto mais ela pensa em você, mais espaço você ocupa na mente dela. E quando você ocupa a mente dela, você domina as emoções dela. Tem um momento exato em que você percebe que o jogo virou. É quando ela começa a te procurar sem motivo. Quando ela inventa desculpa para conversar. Quando ela comenta suas fotos. Quando ela pergunta da sua vida. E o mais importante, quando ela demonstra ciúmes. Porque o ciúmes é a prova de que o ego dela tá em alerta. Ela tá com medo de te perder. Ela tá com medo de outra ocupar o espaço que era dela. E é nesse instante que você percebe: o controle mudou de mão. Agora é ela que tá preocupada. É ela que tá sentindo a pressão. E você? Você tá tranquilo. Porque você não precisa dela. Você só aceita ela se ela vier com o valor certo. E aqui vai uma verdade brutal. A mulher só respeita o homem que não precisa dela. Ela pode até gostar de você. Pode até te achar interessante, mas se ela perceber que você depende emocionalmente dela, acabou. Ela vai te usar, vai te manipular e no final vai te descartar. Porque mulher não respeita a fraqueza, ela respeita a força. Ela respeita o homem que tem propósito, que tem objetivos, que tem uma vida além dela. E quando você finge desinteresse, você está mostrando exatamente isso. Você está dizendo sem palavras: eu tenho coisa mais importante para fazer do que ficar correndo atrás de você. E isso, meu irmão, é o que realmente atrai. Então, o ensinamento final é esse: pare de perseguir. Pare de implorar por atenção. Pare de tentar provar seu valor. O homem de alto valor não precisa provar nada. Ele simplesmente é. E as pessoas sentem isso. Elas sentem a energia. Elas sentem a confiança. E elas são atraídas naturalmente por quem não está desesperado. Então trabalhe em você. Construa sua vida. Desenvolva suas habilidades e deixe que ela sinta a sua ausência. Porque quando você se torna escasso, você se torna valioso. E quando você se torna valioso, você não precisa mais correr atrás. Elas vêm até você. Se você quer dominar essa energia e fazer qualquer mulher sentir sua ausência, entra no curso que está na descrição e no comentário fixado. O jogo muda quando você aprende a não jogar. Lá dentro, eu mostro o passo a passo completo, as técnicas psicológicas avançadas e os erros que mantêm a maioria dos homens na friendzone para sempre. É a diferença entre ser mais um na multidão e ser o cara que ela não consegue tirar da cabeça. Então não desperdiça isso, porque o homem que controla suas emoções, controla o jogo. E o jogo só começa quando você para de precisar vencer. Fica com isso.